Olá, queridos, graça e paz. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor seja louvado nesse dia. Eu sou a Giovana Jaques e hoje nós seguimos juntos aqui caminhando pelo livro de 2 Reis, nos capítulos 12 ao 15. Que Deus abençoe cada um que está caminhando aqui junto nesse propósito e que a leitura de hoje seja muito mais do que um tempo de ouvir a palavra, mas que seja um tempo aí de encontro, onde Deus vai se revelando através de cada história aí, de cada detalhe. E a história de hoje continua com aquele menino que foi escondido lá no templo, guardado por Deus, ali quando tudo parecia perdido. Durante anos, Joás ele foi protegido e guardado. E Joás ele tinha apenas 7 anos quando ele começou a reinar. Era pequeno, mas ele era sustentado por algo maior. Ele era cercado pela direção de Joiada, e enquanto Joiada viveu, o coração de Joás permaneceu voltado para o Senhor. Então nasce um desejo no coração dele: restaurar a casa de Deus. O templo estava destruído, estava desgastado, estava negligenciado, porque foi aos poucos que foi deixado tudo de lado. O templo foi esquecido. E Joás então ordena que os sacerdotes recolham ofertas, chama o povo e direciona tudo para uma restauração. Mas o tempo passa e nada acontece. Então ele se levanta novamente e muda a estratégia. Manda fazer um cofre, coloca ali do lado do altar e agora o próprio povo participa, trazendo as suas ofertas com alegria. E tudo começa a fluir. Construtores são chamados, carpinteiros, pedreiros. E o mais bonito nisso tudo é que ninguém precisava vigiar, porque eles trabalhavam com fidelidade. E aos poucos o templo volta a ter vida, volta a brilhar. Mas algo muito triste acontece, porque depois da morte de Joiada, o coração de Joás muda. Ele se desvia e permite a idolatria. E chega a um ponto muito terrível e doloroso. Ele manda matar Zacarias, filho de Joiada, dentro do templo. O mesmo lugar que foi restaurado agora é sujo de sangue, é manchado pela morte de Zacarias. E isso traz um peso sobre eles. O exército da Síria vem, Joás tenta evitar, entrega os tesouros do templo, mas Judá é ferido. E no final ele morre, termina sua vida ali traído pelos próprios servos. Enquanto isso, em Israel, Eliseu já está no fim da sua vida doente. E o rei Jeoás vai até ele, chora, reconhece o valor daquele homem. E mesmo fraco, Eliseu ainda carrega a direção de Deus. Ele pede um arco, flechas, manda o rei de Judá atirar. Coloca suas mãos sobre as dele, como quem transfere direção e declara vitória sobre a Síria. Depois pede que ele bata as flechas no chão, mas ele bate só 3 vezes e para. E Eliseu ali se entristece porque sabia que ele podia ter ido muito além, mas ele parou antes. E pouco tempo depois disso, Eliseu morre. E ali parece o fim, mas não é. Algum tempo depois, homens estão levando um corpo para sepultar. E ao ver inimigos chegando, no susto, lançam o corpo em uma sepultura. E essa sepultura era de Eliseu. O corpo cai. E naquele instante, ao tocar os ossos de Eliseu, aquele homem morto revive. Ele se levanta. Imagina a cena. O que estava morto agora está vivo. Não era Eliseu voltando, era Deus mostrando que o seu poder continua, que a sua palavra não termina com a morte de um homem. E logo depois, Israel vence os sírios como havia sido dito. Depois disso, em Judá, reina Amazias, que começa bem, faz justiça, mas depois se enche de orgulho, provoca guerra contra Israel e é derrotado. Jerusalém é saqueada, o templo perde seus tesouros e ele termina sua vida em meio à conspiração. Depois vem Uzias, que prospera, cresce, se fortalece, reconstrói cidades, levanta estruturas, mas quando se fortalece, se exalta.
E ao entrar no templo, Deus o fere com lepra. E ele vive isolado até o fim, enquanto seu filho Jotão governa. Jotão faz o que é certo, fortalece cidades, organiza o reino, mas o povo continua corrompido. Em Israel, reis sobem e caem rapidamente. Jeoacás clama e Deus responde. Depois Jeoás vence batalhas. Depois Jeroboão II traz prosperidade, reconquista territórios, mas o coração do povo continua longe. E depois dele, tudo desmorona. Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Pecá, Oséias, um ciclo de violência, instabilidade, queda. E no meio de tudo isso fica claro, existe uma necessidade. A necessidade de um rei perfeito, porque todos falham, todos se perdem. Mas existe um rei que não falha, que permanece, que sustenta. E esse rei é Jesus, porque desde o começo tudo aponta para ele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que Deus nos ensine hoje a não colocar nossa confiança em homens, mas no Rei perfeito, que governa com justiça e fidelidade. Que Deus nos guarde de nos desviarmos e que Ele nos mantenha firmes na sua presença. Amém? Um grande abraço e até amanhã.